Já estamos ao vivo. Deixa eu ver se vem o link aqui. Já está o link aqui. Estamos ao vivo, tá em você, tá, Felipe? Eu deixei aqui. Eu já vou entrar com todo mundo aqui. Beleza. Já entra na sua página, né? Tá na minha página. Ah, legal, tô vendo já. Pessoal, vai entrando aí, os convidados já estão esperando para a gente falar aí da evolução da dívida do Santos. Tá? Vai ser uma live muito técnica. Eu vou só compartilhar o link aqui. Eu peço para que vocês que estão assistindo compartilhem também com seus amigos. Eu já vou entrar com os convidados aqui, tá? Deixa eu só mandar aqui para a lista. Um minuto. Ó, mandei, vocês devem ter aí também. Deixa eu ver aqui mais. Tô recebendo aqui. Fabiano. Beleza, galera? Bom, vou mandar aqui pro pessoal. Vou incluir vocês aqui. Boa noite, pessoal. Queria agradecer a audiência de todos aí. Como vocês sabem, eu sou Felipe Mendes. Hoje a gente vai falar um assunto muito sério, que todo mundo tem dúvida referente à dívida do Santos, que até quando eu publiquei, né, o último dado de 440 milhões, já falaram, não, já está em 595, 585, 550. Então, tem muita informação e muita desinformação. Por isso, eu não sou especialista. Eu convidei o Marcelo Melo, que é da Melo Contabilidade, faz isso faz acho que um mês praticamente. Pedi para que a gente fizesse essa live. Ele vem estudando, vem fazendo um levantamento bacana da dívida do clube desde a gestão Laor, e a gente vai abordar esse tema aqui hoje, tá? Convidei também o Fabiano Reis, do blog Sou Santista, todo mundo já conhece, dispensa comentários, e também o Matheus Melo, da Cancha Santista, um novo projeto de podcast aí para o Peixão. Eu vou passar para os convidados fazer a apresentação inicial e as considerações dele, e logo a gente já inicia com o Marcelo. Eu vou deixar o Marcelo por último, né? Ele já faz a apresentação, breve apresentação, e já inicia. Tá bom? Okay. Pode começar você, Fabiano. Beleza, boa noite, Felipe, Marcelo, Matheus. Boa noite. A galera assistindo. Bom, primeiramente agradeço o convite, mais uma vez aí para debater os assuntos pertinentes ao Santos. Como o Fábio você já falou, eu estou representando nessa live o blog Sou Santista. E aproveito para convidar aí a todos para acessar nosso canal do YouTube. Tem bastante conteúdo bacana lá para consumir. Assim como acessar também o nosso blog na internet, sousantista.com.br, blogsousantista.com.br. E a gente lá tem um chat aberto para o debate em todos os nossos posts. E boa live a todos aí. Beleza. Vamos lá, Matheus. Dali, pessoal, Fabiano, Marcelo, um prazer falar com vocês. Felipe, de novo, muito obrigado pelo convite. Falar sobre futebol e falar sobre o Santos é muito bom, e principalmente com pessoas que estão dispostas, né, a mudarem o futuro do Santos. Tem o Fabiano com muita informação, você também exercendo o senso crítico, e aqui um técnico, um profissional da área, que é o Marcelo. Então vai ser muito bom poder compartilhar todo esse conhecimento. Vamos ter uma aula aqui. Sou do Cancha Santista, um novo projeto de podcast. A gente vai lançar forte nas redes sociais também. Peço para que todo mundo nos siga nas redes sociais. Só jogar lá no Instagram, no Facebook, Cancha Santista, tudo junto. E é isso aí, tamo junto. Valeu. Agora, o Marcelo, antes de você iniciar, queria só mandar um abraço aqui para a galera que está entrando, pedir para a galera compartilhar. A Tamires, o Edilson da Sol Festa, o Williams, Renato Castro, a Cíntia, o meu amor, Valéria Mendes, te amo.
a Cíntia, o Guilherme, o Giga Manuel, o Anderson, a galera. Queria agradecer a presença de todos. Mandem perguntas, é para interagir, tá bom? E aí, bola para frente, Marcelo. O Giovanni Roy, um beijo. Boa noite a todos. Felipe, agradeço a oportunidade de a gente estar falando sobre um assunto que realmente é chato, né? No atual momento do clube. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Matheus. Boa noite. Prazer participar com vocês dessa live. Né? Só me apresentando, eu tenho um escritório de contabilidade há mais de 45 anos em São Paulo, tá? Escritório familiar, fundador é meu pai, também tenho meu irmão que é contador, talvez esteja nos assistindo aí, Marcos Melo, e meu pai que é o Luiz. Enfim, santistas todos, sou de uma família santista, né? E nos últimos anos a gente tem acompanhado, né? As vitórias dentro de campo e as derrotas fora do campo, né? Em relação ao Santos. Mas vamos lá. Vamos começar então a falar, Felipe, aí, e aos demais convidados, sobre a gestão que se iniciou na década passada, que foi em 2010. Correto, Felipe? Ainda era Marcelo Teixeira, né? Isso. Então, foi assim. Ainda era Marcelo Teixeira, o Santos, contabilmente, o Santos tinha uma dívida de 78 milhões de reais, tá? Então, lá no 31/12 de 2009, quando o Marcelo Teixeira perdeu a eleição para o Laor, o Santos teve fechado todo o balanço, tudo certinho, 78 milhões de reais. Marcelo. Opa, perdemos o áudio aí do Marcelo, hein? Aliás, áudio e imagem, né? Vamos ver se ele volta aí. Travada por aqui também. Não, o Matheus eu tô ouvindo, só o Marcelo que não. Acho que o Marcelo tá voltando, viu? Um áudio. Pô, a estrela não pode faltar, né? Logo não pode. Bom, mas vou aproveitar aí o espaço. Vou mandar um abraço especial para os aí da Elite, da Vila, nosso grupo. Um abraço, o pessoal tá nos acompanhando, enfim. Um abraço, Túlio, Guistu, também pro Caju, pro PDZ, enfim, para toda essa rapaziada, pro Alisson também, o Rato. Tamo junto. Obrigado pela audiência e compartilhem aí com todo mundo. Vamos aproveitar, então, que o Marcelo está reiniciando, tá? Vamos ver aqui os comentários. Ó, o Guilherme aqui está mandando um abraço. O Anderson está dizendo Santos abandonado. Gabriel Brandão, o Alisson, Caju, do Cancha Santista presente. Vamos ver quem mais aqui. Ó. Qual a alternativa para o Santos arrecadar mais dinheiro? Guilherme, a gente vai abordar esse assunto aqui. Um abraço também. Cadê? Eu vi aqui o Ian. Um abraço, Ian, que é companheiro do Fabiano, lá do blog Sou Santista. Um salve aí para Itacoaxetuba, Vinícius Gomes, o Túlio, Gabriel falou que travou. Um abraço para o Beto Brígida. Ô, Beto, compartilha aí com seus amigos aí, ó. Um abraço para o Adriano também, corneteiros, o Beto também, a galera dos corneteiros, todos meus amigos lá. Um abraço para o Guida também, corneteiro, faz tempo que eu não vejo. José Carlos Oliveira, boa noite. José Carlos Oliveira é o vice do Rueda, esse José Carlos? Se for, um abraço ele mesmo, aí. Ele mesmo. Um abraço pro Zé Carlos. Participou lá da live no blog a semana passada. Eu tô sem óculos, eu tô meio cegueta, tô olhando assim, né? Ó. Tô só esperando o Marcelo voltar aí pra gente reiniciar, tá? O Ian tá perguntando aqui, ó, como a gente vai sair desse buraco. A gente vai falar tudo isso aqui. O Marcos Duarte aqui tá perguntando se o Robinho vem ou não, né? Vamos... A sofrência, esse negócio do Robinho, né, galera? A gente não tá podendo nem registrar jogador, contratar, fica complicado, né? Mas no caso dele, ele viria em fim de contrato, né? Então não tem problema. Mas poderia registrar? Poderia, porque ele não é uma contratação, né? Você não tá contratando.
Ó, é uma informação que eu não sabia. O Legal. jogador, também não. ele não pode ficar sem trabalhar. Então, como ele não tem contrato, você não está fazendo uma transferência, aí você pode contratar o jogador. Você não pode transferir o jogador, você não pode interagir, entendeu? Ah, não, tá vendo? Isso que é legal, não sabia. Ó, um abraço pro Lucas aí, ó. O Lucas é da Orgulho Santista. Eu faço parte lá do grupo pessoal. Mandar um abraço para aqueles canalhas. O Ayrton Costa aí, ó, de Minas Gerais, BH. O Ian tá fazendo várias perguntas aqui, a gente vai ler. Um abraço pro Quaresma, entrou aí, mandou uma boa noite. Quaresma é um dos que estão aí, né? Não sabe se sai candidato. É mais um dos que ficam no muro e não se assume logo se é ou não é, né? Vamos ver. Um abraço para o Marco Cid. Marco Cid, o meu maior corneteiro. Aliás, eu descobri esses dias que eu tenho outro corneteiro no Sul, mas o Marco tá ali nos Trend Topics, né? Abraço para você. O Marco, ele é só irmão do Cosmo, né? O Matheus, que já foi torcida jovem. Será que você conhece o Cosmo, Matheus? Pô, com certeza conheço. Tem uma história muito boa com ele, daquela brincadeirinha de, pô, não levanta a mão para cima, senão Deus puxa. Pô, no Santos e Rio Claro, no Palestra Itália, acredito que 2006, 2007, mais ou menos. Puta, eu era molequinho ainda. Mas, enfim, o Cosmo é um ícone da torcida santista, independente de alguns posicionamentos políticos aí, mas cada um tem o direito de fazer o seu. Mas, enfim, conheço sim, mas não sabia que o Marco é irmão dele. Deixa eu passar um número legal aqui, Felipe. Fala. Aproveitar aqui, enquanto o Marcelo não volta. De 2009 a 2010 a 2019, a pessoa tem que se segurar na cadeira, que esse número é feio, hein? A receita do Santos foi de 2 bilhões e 200 milhões de reais. 10 anos. É isso? 10 anos. 2010 a 2019. O Flamengo sozinho ano passado deu quase 1 bilhão, né? Deu 900 e pouco. Então, só para ter uma ideia do quanto faz diferença esse abismo que se criou agora do Flamengo, principalmente para nós, né? Porque os outros não interessam. Mas, Fabiano, quando você fala dessa arrecadação do Santos, vamos falar do Santos, esse valor de 2 bilhões, ele é um valor global de toda a arrecadação ou só da venda de jogadores? Toda a arrecadação, total. Então, mas aí se você pegar um dado que saiu bem recente, chega na casa de 1 bilhão, né? De venda de jogadores. Então, se você vê 2 bilhões, você está falando, quer dizer que em 10 anos a gente arrecadou o que o Flamengo fez em um ano. Exatamente. Então, você vê o quanto é grave, né? O abismo é enorme. A situação. O abismo é enorme. E a gente fala, muita gente, esses dias a gente fez uma gravação com o Caio Nascimento, ele é um especialista em futebol de base, principalmente em termos europeus, e a gente estava comentando, se a gente olha para o arrecadamento do ano passado, a gente tem duas pontas que precisam ser discutidas. A primeira, 400 milhões não é um arrecadamento baixo. É o ideal? Talvez não, né? Principalmente dadas as circunstâncias que a gente já conhece, né? O tamanho da dívida e tudo mais, mas enfim, de qualquer forma, também tem o contrapeso. Se a gente tira o valor da venda do Rodrigo, isso já cai praticamente mais de 1/3, né? Então, como disse o Fabiano, a situação é bem complicada. Ó, Matheus, receita de 19, 400 milhões. Receita com venda de jogadores de 2019, 216 milhões. Mais de 50% do valor. Mais de 50%, sim. Mais de 50%. Nos últimos 10 anos, 608 milhões. É o total de receita de venda de jogadores. Então, você vê que você está citando sobre... Ó, o Marcelo voltou aqui. Galera, desculpa aí, teve um pico de energia aqui em casa e caiu. Que hora, hein? O computador. Que horas? Infelizmente, que hora eu tô falando do celular aqui, mas vamos que vamos, tá bem? Só para... Peraí, Marcelo, só para finalizar aqui o que a gente estava falando do Flamengo, você não pôde ver, Marcelo. Só para finalizar, a gente jogou uma Copa do Brasil 2017.
eu fui lá no Rio de Janeiro, o Flamengo jogava num estádio de Lego, não sei se vocês lembram, lá na Portuguesa. Na Baixada, como é que é? Meu, era um estádio de Lego lá, todo mundo. Sim, sim. Porque, Santista, né? porque dava prejuízo no Maracanã, porque não tinha público. Então, para você ver o abismo, né? Assim, em 2017, os caras não poderiam jogar no Flamengo, no Maracanã, que dava prejuízo. E quanto que arrecadou, né? No último ano. Bom, vamos lá, Marcelo. Então vamos lá. Estava falando sobre a evolução do Santos em relação da gestão, o Marcelo Teixeira, e que a gestão Laor pegou uma dívida de 78 milhões, tá? Então, quer dizer, isso 78 milhões está no balanço. Algumas correntes vão dizer que não era só 78 milhões, era mais, mas a gente tem que ir, tecnicamente, a gente tem que ir pelo que tem o balanço, tá? Ok, pegou uma geração maravilhosa, conforme nós já sabemos, né? De Neymar, Ganso, o Wesley, que se recuperou, que jogou o ano anterior no Atlético Paranaense, enfim. O que deveria ter sido feito ali? Com todas as receitas, que aquele boom dos primeiros 6 meses que o Santos teve em relação ao ganho do Campeonato Paulista, a vinda do Robinho, até o Giovani estava no elenco, né? E depois foi campeão da Copa do Brasil. E praticamente aquele ano de 2010, os primeiros 6 meses, foram os 6 meses mais perfeitos que o Santos teve na última década. Enfim, entrou muito dinheiro. Começou a entrar muito dinheiro no clube, né? Somente que os meninos estavam sendo cogitados para entrar na Copa do Mundo, só o Ganso ficou naquela lista dos, se não me engano, dos 30 melhores, tal, né? Enfim, ok. Só que nós tínhamos um presidente, o Laor, que ele era muito bonachão e, enfim, todo mundo já conhece o jeito dele e ele tinha um jeito peculiar, diferente dos outros que viriam posteriormente a ele, tá? O que vocês querem saber? Em relação à dívida, o que o Santos pagou naquele ano? O Santos pagou, basicamente, 13 milhões de dívidas. Você está falando de 2010, gestão. Marcelo. Já estou falando 2010. 2010 até, digamos, 2011, tá? O Santos pagou, basicamente, na primeira gestão Laor, o Santos pagou 13 milhões de dívidas. Ficou 65 milhões. Só que aí o Santos aconteceu o quê? Foi campeão da Libertadores em 2011. E aí o boom cresceu demais. Todos os patrocinadores queriam, porque o Santos se tornou a sensação do Brasil. E isso começou o quê? Começou a ficar muito perigoso. E realmente veio a se concretizar com o aumento das dívidas do clube. Por quê? A partir do momento que você tem elencos campeões, você começa os jogadores querem receber aumento, você começa a encarecer o seu elenco e se você não tiver um equilíbrio financeiro, a corda vai roer mesmo. E foi o que aconteceu, você entendeu? Começou a ter a roer a corda e o Santos esqueceu basicamente do principal, que era ter uma austeridade financeira. Mas falar em austeridade financeira naquela época, eu tenho o Neymar, eu estou brigando para ser campeão do mundo. Então, o que acontece? Infelizmente, naquela época não teve essa austeridade. Alguma pergunta em relação... Mas isso é um ciclo vicioso, né, Marcelo? Porque a década de 2000 também, 2010, 2000 a 2009, que foi o período do Marcelo, a dívida também veio crescendo, né? Sim. Sim, cara, a dívida... Tradição no Santos, né? E eu diria até que aconteceu uma coisa quase que inédita, né? Porque o primeiro ano ali primeiro ciclo da gestão Laoro, né? Porque foi 10 e 11, depois 12 a 14, né? Foi 12 a 14. No 10 e 11, o Santos ainda conseguiu diminuir um pouquinho a dívida, né? Os 10 e 11 o Santos ainda conseguiu diminuir a dívida. É o que geralmente o que os presidentes falam. Eles chegam, né? Agora já estou pegando até um amplo maior dos últimos, depois dessa gestão. Os presidentes sempre chegam e falam: eu vou pagar a dívida que sempre o outro presidente deixou. Ok, vamos lá. Vamos voltar ao ano de 2000 do Laor. Então, quer dizer, dali começou o quê? A triplicar o faturamento do clube também.
Então, quer dizer, você tem um elenco bilionário e o seu faturamento começa a triplicar. Dobrou em 2010, 2011 triplicou o valor do clube, que já era de 2009, ok? E a gente também teve em 2012, se você analisar, nós tivemos em 2012 os 100 anos do clube, que foi um marco, né? Os 100 anos do clube, que isso poderia ter gerado muito mais verba para o clube, tá? Que na época isso, por mais que vão falar que foi bem trabalhado, eu creio que não é da minha área, mas eu acho que não foi. Deveria ter sido mais. Né? Os 100 anos do clube, ele foi tratado como uma festinha entre amigos, né? Assim. Sim, claro. É para ter gerido muito mais, Felipe, para ter gerido muito mais dinheiro. Primeiro que o Santos é o maior time da Terra, né? O Santos teve Pelé, teve Robinho, teve Pepe, teve o ataque do século. É o maior time que mais fez gol no mundo. Então, quer dizer, isso daí foi tratado como uma festinha entre amigos que não deveria ter sido feito. Qualquer clube de menor expressão que o nosso, eles fazem uma festa bem melhor, tá? Enfim, aí a dívida começou a aumentar. Esse que é o grande perigo, tá? Com o advento digamos assim, do tricampeonato paulista, do tricampeonato paulista para frente, e depois da perca do Mundial, a dívida e a saída também já do Laor, porque o Laor já estava doente. E aí que ia entrar quem? Ia entrar o Odílio. O Odílio, que praticamente era o vice-presidente e já participou dessa gestão Laor, né? Ô, Marcelo, aí que começou... Diga. Só te interrompendo. Você está falando aí do processo de 2010 a 2013, né? Não é isso? Sim, até de 2010, eu estou falando da gestão Laor, eu estou pegando da gestão Laor e Odílio, porque basicamente, Felipe, é a mesma gestão, tá? O Laor, ele só saiu depois que ele se reelegeu porque ele estava com problema de saúde. E aí o Odílio acabou entrando, se eu não me engano, no meio de 2013 e ficou até o final de 2014. Então, quer dizer, ele só fez o complemento da gestão Laor, tá? Então, Marcelo, pegando basicamente isso. Diga. Aproveitando o gancho aqui, só para passar um número também bastante interessante. Claro. O Laor, se eu não me engano, ele saiu no meio de 2012, mais ou menos. Sim, foi a transição. Isso, mais ou menos em 2012, porque ele acabou sendo eleito, né? Aí você vê. Foi colocado um processo de impeachment, aí ele já tinha diversos problemas de saúde e pediu o afastamento, enfim. Sim, de 12 para 13, é consenso aqui entre nós que o time piorou, concorda, tecnicamente? Porque a gente foi perdendo jogadores quando foi eliminado na semifinal da Libertadores de 2012. A impressão que ali acabou a ambição, né? E começou a se desfazer do time. E o curioso é que, com um time pior em 2013, o Marcelo deve ter os números aí, a nossa despesa aumentou e muito. A despesa anual. E a receita caiu de 12 para... A receita de 13 é pior que a de 12 e a despesa é muito maior que a de 12. Mesmo com o time em tese mais barato, né? Na realidade, Fabiano, digamos assim, o ano de... não vou falar derrocada, tá? Porque em 2012 nós somos ainda campeão paulista e nós somos campeão da Recopa. Foi o último Então, quer dizer, isso... que foi o último suspiro dessa gestão. Então, da gestão Laor-Odílio, né? Então, o que acontece? Ali, o Santos já tinha vendido o Wesley, tá? O Santos já tinha vendido basicamente, já estava para vender o Ganso, tá? E aí, o que acontece? Já começou a encarecer e a subir as dívidas do clube. Foi isso que eu estava falando antes, que começaram a perder o time no caso de gastar mais, tá, do que se arrecada. E aí a dívida começou a subir, a dívida começou a aumentar, tá? Então, para você ter uma ideia, passou 2012 e aí entra 2013. Tem um dado interessante também, Fabiano, Matheus, acontece o seguinte, o Santos, ele estava na mídia, por quê? Porque, vocês vão lembrar, o Santos sempre chegava na final do Paulista. E quer ou quer não, o Campeonato Paulista, ele é um campeonato mais visto no Brasil.
Então, quer dizer, isso traz mídia, isso traz receita para o clube. E as Libertadores também, né? A gente participou. O Santos estava na Libertadores de 2012 e nós perdemos a semifinal. Depois... até o fim, praticamente. Isso, praticamente. Então, e 11, né? Porque 10 e 13 a gente não participou. Justamente. Ô Marcelo, então, diga. Eu sei que a gente combinou de fazer, né, um mesmo resumo e depois voltar, mas a Valéria está levantando aqui uma coisa que é importante, né? Para a gente tentar explicar do que se trata essas dívidas. São salários atrasados, fornecedores, processos trabalhistas, impostos. O que mais o Santos deve? Seria legal abordar isso, tá? Então vamos lá. O imposto trabalhista, eu acho que é o grosso, não é, Marcelo? O grosso, você está dizendo hoje em dia ou o que vem? O que vem. Então, o que acontece é o seguinte, só para ter um aparato maior, a dívida do Santos, ela basicamente hoje, né, já vamos falar hoje, seria, primeiramente, você tem as dívidas trabalhistas, que aumentou demais, tá? Aumentou demais as dívidas trabalhistas. Impostos que entra a gestão e sai a gestão e os presidentes não pagam, tá? Por quê? Porque é muito dinheiro, não deixa de pagar, e aí você tem que entrar em financiamento do governo, em perdão de governo, que, digamos assim, hoje o Santos está no Profut, né? Alonga essa dívida, todos os presidentes que entram falam assim, eu vou pegar essa dívida e vou alongar ela. Será que não dá para a gente fazer um parcelamento? Quer dizer, você tem que pagar da mesma forma, não tem jeito. E também, o que acontece? Acontece de que tem muita dívida com o jogador. E que entra a gestão e sai a gestão, o Santos ele sempre deixa dívidas com jogadores que não pagam. Basicamente, agora, recentemente, a gente está com dívidas até com clubes de futebol, né? A gente já está verificando nessa gestão que os clubes estão entrando na FIFA para cobrar o Santos. A verdade é essa, né? Isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. E assim, eu até tava, na hora que estava reiniciando aqui, eu verifiquei, Fabiano, o Santos teve só em receita bruta, o Santos teve basicamente 2 bilhões de reais só nessa década. 2 bilhões de reais. O grande problema é o seguinte... Eu acabei de passar esse número agora há pouco, são 2 bilhões e 200. Né? E 200. Então, quer dizer, o que acontece, cara? Por que já vou até voltar por que os clubes por que o Santos não paga essa dívida? Por que hoje, dia 17 de junho de 2020, a gente tem aí uma dívida aproximadamente de quase 500 milhões de reais, onde a gente poderia ter pago isso com vendas de jogadores e ter uma austeridade fiscal. E o Santos não consegue fazer isso, entendeu? Mas tem outro número, Marcelo, que é a receita foi 2.200, 2.200, mas a despesa foi 2.400, né? Por isso que não paga. Então, foi maior, esse que é o grande problema. Por que se aumenta, né, Fabiano? É o que eu falo, por que se aumenta se você pode ter uma austeridade? A gente sabe que o clube de futebol, ele não precisa dar lucro, mesmo porque, se ele der um lucro no final de 31/12, tá, contabilmente, o que acontece? Ele tem que distribuir esse lucro com os sócios. É claro que não vai fazer isso, né? Mas o que acontece? Por que o clube tem que sempre ter dívida? O que os santistas sempre brigam nos últimos 10 anos, ou nos últimos 20 anos, é que o clube, ou até tem santistas que falam assim, nossa, o Santos deve desde 1912. O que acontece? O Santos nunca teve uma austeridade. O Santos hoje era para ser um Real Madrid e um Barcelona do Brasil, e não é. A gente era para ter um estádio magnífico, era para ter, sabe, elencos maravilhosos, era para a gente dominar o cenário, até maior que o Flamengo, mesmo não tendo um time de massa, era para a gente dominar isso, maior que o Flamengo e maior que o Corinthians, que tem maiores receitas. No ano passado, o Flamengo quase chegou a 1 bi de receita, né? Quase a 1 bi, Marcelo, 900 milhões e alguma coisa. Diga. Deixa eu só interromper aqui, tem o César tá falando aqui, porque... Pessoal, só uma coisa, essa live aqui não é para vir aqui para falar mal do Laor, para falar mal do Odílio, para falar mal do Modesto, para falar mal do Pérez. Essa live é para abordar gestões e a evolução da dívida. Não é uma live para... Não tem ninguém aqui ligado a grupo político, não tem ninguém aqui
que sabe? Então, essa live aqui não é para abordar pessoas, e sim o Santos e a evolução da dívida dele. É isso que a gente vai fazer. Então, não adianta escrever que o Pérez é isso, que o Modesto foi aquilo, e que o Odílio, que o Laor, porque eu não vou publicar esse tipo de comentário, tá bom? Se tiver alguma pergunta técnica, alguma coisa, eu vou colocando aqui, o Marcelo, o pessoal, quiser ir vendo as perguntas e respondendo, a gente vai interagindo, tá bom? Marcelo, a Valéria fez uma pergunta aqui que fugiu, referente a 2010, do que era esse aumento de dívida. E outra coisa que eu queria também perguntar para você sobre a polêmica desses 78 milhões. Que tem gente que fala que depois de uma auditoria, que não era 70, era 200. Qual que é o número real dessa dívida? Então, Felipe, primeira coisa, no caso dessa dívida, é o seguinte, eu sempre, nos meus estudos, eu sempre me baseio, tecnicamente, pelo balanço do clube. Então, eu olhei o balanço do final de 2009 e estava lá que em dívidas o Santos tinha 78 milhões, que passou de um presidente para o outro. Tanto que, reportagens na época, o próprio Laor confirmou que ele recebeu o clube na época com 78 milhões de dívida. O Santos não tinha caixa, mas já tinha essa dívida. Tá? Então, essas dívidas vinha, esse passivo, né? O que acontece? Esse passivo ele vinha de impostos não pagos, empréstimos, que o Marcelo Teixeira fez empréstimos na época, né? Que ele tinha avalizado esses empréstimos, enfim, não vou citar. Que entra na polêmica da penhora da Vila, né? Isso, justamente. Então, quer dizer, eu não vou fazer aqui o aparato, né, porque isso demora. Como é uma questão bem técnica, isso acaba demorando. Enfim, o fato é que, digamos que em 2 anos, o Santos triplicou essa dívida, tá? De 78 passou para 160, 180 milhões. Isso não poderia ter sido feito. Né? O que acontece? Eu sempre gosto de frisar essa parte em relação ao quê? A má gestão, porque isso é uma má gestão. Você tem uma dívida, você tem que pagar ela. Ninguém gosta de ter dívida. Então, quer dizer, o clube teria condições já naquela época, que seja nos 2 anos posteriores ou até pós o Mundial, o Santos teve que falar, eu vou pagar essas dívidas aqui e eu não vou alongar. O que o Laor fez na época? Eu tenho uma dívida aqui de tanto, eu vou alongar ela lá para os próximos anos. Quer dizer, se você está alongando, você está aumentando os juros. E você vai deixar isso daí lá para frente. Isso está errado, entendeu? Eu não concordo com isso. Tem perguntas aí? Eu tenho uma. Essa dívida devia ser maior, né, Marcelo? Porque eu estou vendo aqui, o primeiro ano do Laor, 2010, o Santos arrecadou 116 e gastou 125. Sim, no Laor. Déficit de 9 milhões, 8 e alguma coisa. Aí, como é que pode ter pulado de 70 e pouco para 212? O endividamento do clube. Exatamente. Esse número aqui é um número muito estranho. Eu lembro que na época que o Marcelo entregou o clube, havia uma discussão no balanço apresentado, porque foi colocado ativo de jogador para reduzir a dívida. Eu lembro que deu muita confusão nesse sentido. Sim, claro. O que acontece, na realidade... Não é uma receita exata, né? Você estimar por quanto você vai vender um jogador. E eu lembro que tinha alguma coisa nesse sentido. Isso aconteceu recentemente. Então, fica difícil. Você vai dizer que você vai vender o fulano por 200 milhões. Aí o cara às vezes nem vira jogador, né? Sim, o que acontece, né, Fabiano? É tudo promessa. Até não é palpável, clube, né? Sabe? Não é palpável. Que nem, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu estava conversando hoje com um amigo também, que é contador. Eu estava falando, nossa, o Santos está com essa dívida. Se ele vender o Caio Jorge, que o Caio Jorge vale 150 milhões. Quer dizer, gente, a gente não sabe que o Caio Jorge vale 150 milhões. O contrato está lá. Ele tem isso na cláusula contratual dele. Mas dizer que ele vale isso é diferente. Entendeu? Exato. É igual o caso do Veríssimo. Recebeu uma proposta de 4 milhões e meio. Nossa, todo mundo baixa. O que é isso? Não sei o quê. Quer dizer, é o que o cara está valendo. Ou, vamos dizer assim, o Soteldo. O Soteldo vale 15, 20 milhões. Porque geralmente os presidentes falam isso. Eles falam que, não, eu tenho um jogador aí, se eu vender ele, eu vou cobrir o passivo do clube e nunca acontece isso. Né, Fabiano? Não faz isso. O jogador, ele vale o quanto o mercado paga no momento X. Ponto. Justamente. Qualquer outra coisa é achismo, né?
previsão, Justamente. achismo. Além disso, também o clube se coloca numa posição sempre de ser refém do mercado, porque Fabiano até citou anteriormente, quando o Marcelo caiu, né? Eu citei também. O Santos arrecadou em 2019 aproximadamente 400 milhões. Mais de 50% oriundo de jogadores. Então, assim, a gente tem essa renda. Então, quando a bomba estoura, ao invés de a gente segurar o jogador ou de valorizar esse jogador, a gente tem que aceitar uma proposta que talvez não seja tão viável. Então, além dessa questão de quanto ele vale e tudo mais, também tem a questão de que o clube se coloca nessa posição sempre. Por quê? Porque precisa vender, afinal de contas, a gente não tem de onde tirar outras rendas. E quando tem recebíveis, por exemplo, acontece o que já aconteceu em diversas gestões, nessa não é diferente, que é antecipar cota de televisão, né? Antecipar parte de um pagamento que está programado para daqui 6 meses, e aí você paga com juros absurdos porque você está antecipando esse valor. Ô Marcelo, você estava aí na parte quando o Laor pede, né, afastamento, porque na verdade muita gente fala que o Laor saiu por saúde, obviamente, ele estava doente, só que o Laor também ia sofrer um impeachment, né, as pessoas esquecem disso. Nesse momento de transição que o Laor sai, ele entrega o clube para o seu vice, o Odílio, com quanto de dívida, qual foi a evolução dessa dívida e qual é o grande montante dessa dívida? Se você puder explicar para a gente, acho que é interessante. Se for, olha, dessa gestão, se eu não me engano, foi, pelo que eu apurei, foi basicamente a gestão Laor-Odílio, tá? Já vou somar o Odílio também, porque o Odílio foi a época que contratou o Leandro Damião, né? Foi a pior, digamos que a nossa pior contratação da década, né? Foi o Leandro Damião, onde aí tem resquícios até hoje. Eu já vou falar assim, ele pegou o clube, deixou o clube, o Odílio em si, deixou o clube totalmente, digamos assim, terra arrasada, né? Deixou mais ou menos uma dívida de 360, 370 milhões para o Modesto Roma. Então, se você pega aí 300 e... isso são números que estão no balanço do clube, certo? Sim. Então, se você vê aí com 370, se ele se iniciou com 78, aumentou a dívida em 290 milhões a gestão Laor, você está me dizendo? Sim, então, basicamente foi isso mesmo. Então a gente já pode dizer que a gestão Laor foi a que mais endividou o clube nos últimos 10 anos? Basicamente, sim, cara. Basicamente foi essa dívida que deixou. E foi a época que mais entrou dinheiro no clube, né? Foi a época que nós tivemos Neymar. Foi a época, né, áurea da década passada, onde nós tivemos o Neymar e toda aquela gama de jogadores que o Santos teve junto com o Neymar. Tem umas vendas que o Santos fez, basicamente, que vendeu Zé Love na época, que jogou junto, o Zé Love na época foi vendido por 11 milhões de reais, 11 milhões de reais em vocês para o Santos. Felipe Anderson foi vendido por 7 milhões e meio de euros, tá? O Ganso foi por 25 milhões de reais, tá? Então, quer dizer, Rafael também foi vendido. Então, quer dizer, você vê que entrou muito dinheiro, mas entrou muita grana. E a dívida não precisava ter chego nesse patamar do jeito que está. Porque eu sempre falo, eu até brinco com os amigos, falo assim, como é que você vai gerir um clube que já não tem uma receita alta, só vai ter essa receita alta através do quê? De uma receita extraordinária se você tem um raio, ou você tem um moleque que realmente é fora da curva. Então, o que acontece? O Santos tem uma receita baixa, né? E se você verificar em relação aos direitos televisivos, que o Matheus disse muito bem, às vezes você tem que antecipar receitas de um ano para você cobrir aquele rombo, tá? E aí o Santos sempre vai ficar deficitário, cara. Sempre vai ficar. Não tem uma gestão que vá chegar e vá pagar a dívida real do clube.
Marcelo, tem essa pergunta da Valéria aí, que ela pergunta por que a gestão Laor, que teve a maior arrecadação, deixou a maior dívida? O que houve com a receita obtida? Então, o que acontece é o seguinte, gastou mais do que arrecadou. O clube é assim, cara. Você gastou mais, é aquela coisa, acabou gastando mais do que você arrecada. Arrecadei determinados valores, só que eu vou gastar mais, porque eu sei que. Aí o que acontece geralmente com os gestores? Mas foi gasto aonde esse dinheiro? Essa é a dúvida que eu tenho. Cara. Foi gasto aonde? Então, mas gente, não foi a gestão que mais arrecadou. Porque não foi. 2010 a 2014, o Santos teve uma média de receita anual de 173 milhões. Que seria esse ciclo Laor-Odílio. O ciclo certo. Modesto Roma, a média anual foi 251 milhões. E os 2 primeiros anos do Pérez, a média foi 309 milhões. Então, quem mais arrecadou dinheiro foi o Pérez. Depois o Modesto, depois o ciclo Laor. Por incrível que pareça. Você vê como é que é a coisa, né, Fabiano? Na realidade, o que acontece? O Santos tinha o Neymar em si, né? Que era para ter arrecadado. O fato é que na época não soube também trabalhar. 90% dos contratos de marketing era para o Neymar. O Santos ficou menor que o Neymar. O clube trabalhava para o Neymar. Justamente. Você entendeu? Justamente. Mas isso foi combinado, né? O que é combinado não é caro. Foi uma condição para ele ficar, né? Não, mas sim. Obviamente. Agora engenheiro de obra pronta. Eu acho que a gente discutir Neymar, gente. O Neymar ele deu resultado em campo. A gente tem que discutir o Damião, que não deu resultado nenhum, né? Exato. Você discutir Neymar, Robinho, esses caras aí deram resultado, né? Agora, a gente tem que discutir Damião, Cueva e outros aí, né? Uma porção deles aí, que esses caras só vêm aqui e só levam. Temos que discutir também comissão paga a vários empresários, né? Exato. Negociações que tem aqui, com o meu clube vizinho, negociação do Bruno Henrique. Pera lá, gente, a gente sabe quem está envolvido no meio dessas negociações, entende? Então, acho que assim, é sacanagem quando se fala em Neymar. Eu acredito que a gente precisa também entender que aquilo foi uma estratégia para que houvesse um retorno esportivo, e esse retorno esportivo trouxe Nike. Ele aconteceu. Sim, ele aconteceu, né? Claro, e o retorno... pagamos um preço por isso. Eu não acho que o Felipe está errado quando ele fala que o Neymar se tornou maior que o Santos. De fato, afinal de contas, é só ver como ele foi negociado. A gente foi descobrir que o Neymar jogou a final do Mundial vendido depois de quantos anos, né? Mas, assim, o objetivo da diretoria, é preciso que a gente deixe bem claro qual era o objetivo daquela diretoria. Havia uma estratégia. Exatamente. Então, assim, era o sucesso desportivo, era o sucesso dentro de campo. O que isso acarreta ao Santos que nós temos hoje? Não só por conta desses atos, mas muito por conta da sucessão, né? Sim, claro. O Santos, infelizmente, cara, o que acontece? O Santos, ele não sabe gerir o dinheiro que ele arrecada. Até agradeço aí que o Fabiano ter feito essa intervenção e ter feito essa análise também em relação aos números, porque o que acontece? Nós temos dinheiro, se a gente parar para somar tudo, o Santos não precisava ter essa dívida, ponto. Mas é que ninguém quer, é o que eu falo, ninguém quer pagar. A verdade é essa, cada gestor que entra não tem a responsabilidade de pagar. Já vi outros torcedores falar assim, Marcelo, olha, o Santos precisa ter uma reforma estatutária para que se mude essa forma de gerir o clube, ou até se tornar empresa. Mas eu não gosto nem de entrar nesse mérito, porque é o que eu falo, isso tem que realmente mudar o estatuto, o sócio tem que votar. A gente sabe que isso é uma dificuldade tremenda, né, em mudar o Santos para um clube empresa. Enfim. Entrando na gestão modesta agora, né? Sim, gestão modesta. 370, você falou? Milhões? 370 milhões. 370 milhões, pegou o clube com 370 milhões. Foi campeão paulista 2 anos seguidos, 2015 e 2016.
pegou uma terra arrasada, teve problema com o Robinho, né? Problema com o Robinho não, problema com a saída do elenco, Arouca, Aranha, enfim. Teve o Robinho ainda ficou mais 6 meses no clube em 2015, e depois ainda conseguiu ser campeão paulista em 2016. Então, quer dizer, poderia ter trabalhado nisso também. Foi, mas foi. Estava na mídia, entendeu? O que a gente reclama muito também hoje em dia é que o Santos não está na mídia, né? Abrindo um parênteses, porque realmente não está. Né? Então, quer dizer, tudo isso gera um recurso para o clube. Tá? Vendeu o quê? Nessa gestão do Modesto, conseguiu vender o Giovânio em 2016 e logo depois conseguiu vender o Gabriel. Então, quer dizer, mais 2 Thiago Maia da Vila que o Santos conseguiu. Vendeu o Thiago Maia. Então, quer dizer, foram 3 meninos da Vila que poderia ter abaixado a dívida e não abaixou. Então, quer dizer, cada presidente que entra, ele não quer abaixar a dívida. O tópico é esse, gente. Ele não tem interesse em querer abaixar a dívida. Então, quer dizer, e hoje aí a dívida passa de gestão para gestão, acaba acumulando. E, infelizmente, eu não vejo solução para você conseguir gerir um clube dessa forma. É isso. Entendeu? A Valéria fez uma pergunta aqui, acho que a gente pode até deixar para quando a gente terminar o resumo das gestões, para explicar sobre o Profut, né, do que se trata e as suas implicações. Muita gente não sabe, tá? Então, acho que é legal a gente depois esclarecer, tá, Marcelo? Só para não deixar passar, que às vezes eu também acabo esquecendo. Tá. Vai lá, Marcelo, pode tocar. Alguém tem alguma coisa para falar desse início? Se alguém tem alguma aí, pode falar. Fabiano, Matheus. Marcelo, eu tenho lido aqui, né, que a gente consegue acompanhar os comentários e muita gente falando, poxa, o Santos questionando, né, às vezes o torcedor, ele, como uma maneira de se defender, ele se compara muito com os outros clubes, né? Então, o pessoal pergunta, pô, se nenhum outro clube tem dívida e tudo mais, e até tem uma pergunta ali para cima, eu não me lembro de quem fez essa pergunta, mas enfim, como que o Santos pode fazer para acabar com a dívida? E aí, você que é mais técnico, explica para a gente essa questão de assim, é muito difícil que não se tenha dívida, certo? Principalmente porque hoje, se a gente olhar para a nossa dívida, ela é maior do que a gente arrecadou no ano passado, por exemplo, tá? Mas o que eu vejo que é um grande erro é a maneira como se administra uma dívida, né? A gente falou um pouquinho, mas é interessante a gente dar você com essa parte técnica, enfim, como se administrar uma dívida desse tamanho, o que pode ser feito, enfim, é legal a gente explicar para que o torcedor tenha consciência de que, cara, vamos continuar devendo? Provavelmente sim, né? Mas existem maneiras de a gente administrar essa dívida. E tem um outro lance, só para fazer um adendo aí no que o Matheus está falando. Seria legal acompanhar quanto cada gestão gera de dívida. Isso. Quanto ela gera, não quanto que deixou de resultado ali no final do ano. O quanto está registrado, né? Você pega o Odílio, por exemplo, contratou o Damião e não pagou. Quer dizer, pagou o Inter, mas não pagou a Dói. O Modesto contratou o Kleber Feijoada lá, a ação está na FIFA. Aí no final do ano, lá, se eu não me engano, no último ano ele entregou um superávit pequeno, alguma coisa assim. Mas se ele pagasse o Hamburgo, já ficava deficitário. Né? Então fica muito fácil fazer esse jogo de números, né? Então não pagou o Kleber. Pode falar. Só uma adendo, Fabiano, isso que você fala, eu também questionei muito na época que o Modesto falou sobre esse superávit, e eu até questiono, porque o que acontece? Esse negócio de falar superávit é uma coisa para enganar o sócio, enganar o torcedor. Perfeito. Tá? Porque o que acontece? O clube ele tem um superávit talvez naquele trimestre. Então você não pode jogar na mídia que ele teve o superávit. É como se ele tivesse superávit no ano. Você entendeu? Geralmente eles fazem isso. O Modesto fez isso e o Modesto fez isso e agora o Pérez recentemente. Só que esse superávit é porque você vendeu um jogador
deu esse lucro e aí ele vem e fala que deu aquele superávit naquele trimestre. Isso é errado, porque o clube ainda continua com dívida. Superávit, tecnicamente, para mim, é a empresa não ter dívida nenhuma e aí sim começar a sobrar grana. Isso sim é superávit. Né? Isso você pode falar, Marcelo. você pode falar de boca cheia. Né? Você declara um superávit dia 31/12. Ok, aí Sim. você tem que dizer se durante o ano você deixou de pagar alguma coisa. Justamente. E é isso que a gente vê. Os caras não pagaram, não pagou imposto. Aí a gente agora está lidando com essa coisa do imposto retido, né? O cara ele começa o ano, aquele imposto retido ele não recolheu, aí começa a dizer na imprensa que vai ter que assinar com a Globo, que senão vai ser preso. Teve uma pergunta aqui do Renato Moreira que era justamente essa questão do imposto, né? Apropriação indébita. Exatamente, é crime. Justamente. Crime. Isso é crime, cara. Isso não pode acontecer. A gente vê nos últimos anos o clube deixar 2 meses de recolher fundo de garantia, aí viu que o negócio está pegando, ele vai e recolhe. Você entendeu? Principalmente esse imposto retido, que está mais latente na minha mente, foi assim, quando o Pérez entrou em fevereiro de 2018, ele teve que pagar um imposto de, se eu não me engano, 28 milhões de reais, que o Modesto deixou para ele. O superávit do Modesto não pagou. Sim. Que o superávit não pagou. Eu vejo, Marcelo, que as gestões eles usam de manobras fiscais, contábeis, para maquiar o resultado. Aí põe lá na manchete, tivemos o superávit e tal. Mas no fundo, a gente sabe o abismo que tem o clube. No fundo não é isso, Felipe, Fabiano sabe muito bem, Matheus, no fundo não é isso, não é a realidade. Isso eu condeno demais, porque isso é para ludibriar o sócio, isso é para ludibriar o torcedor. Você entendeu? É a pedalada em cima do sócio, isso é para ludibriar, e eu não aceito isso, realmente eu não aceito. Porque, assim, entra não sei quantos milhões, digamos assim, 3 anos, que nem o próprio Fabiano falou. No ano passado só entrou 400 milhões de reais, só com venda de jogador. Nós tivemos também, se eu não me... Aqui, ó, mais 111 milhões de direitos federativos, de direitos televisivos. Tivemos 35 milhões em sócios, tá? De bilheteria, 35 milhões. E no ano anterior tinha tido 38 milhões. Gente, não é possível que o Santos não consiga pagar a dívida do clube. Mas não, o que acontece? Vou lá, faço contratações, só para concluir, Felipe. Aí o Santos vai lá, contrata esses jogadores, aumenta o salário desses jogadores, tá? Fica com um custo mensal, basicamente, de 12 a 13 milhões, e não arrecada isso. Infelizmente, não arrecada isso. O Santos tinha que ter todo ano pelo menos 2 Rodrigo para sobreviver. E não acontece isso. Uma das coisas que você falou, que eu acho até um número grande, né, da arrecadação do sócio, você citou agora 30 e poucos milhões, eu acho que também em mídia, isso. Se deve Só para você saber, Felipe, sócios e bilheteria. O ano passado teve 35 milhões. Em 2018 teve 38 milhões. Direitos televisivos, nós tivemos 111 milhões de reais. Então, essa questão do sócio e etc., eu até acrescento que é um ponto positivo dessa gestão, que foi a implantação do cartão de crédito, né? A gente tinha muito calote, ainda tem uma galera que deve o Santos aí, então acho que isso também trouxe um resultado positivo. Na época até gera um impacto, aquilo e tal, mas acho que isso é um ponto positivo da gestão. A gente está abordando aqui, ainda está na gestão do Modesto, né? Vamos continuar essa linha, senão a gente já está falando dos dias atuais e está atropelando, né? Vamos falar aí dessa gestão 2015 a 2017. Quanto que aumentou essa dívida e onde que está o maior rombo dessa dívida, Marcelo? Foi para 460 milhões até no começo de 2018. O Santos 460, 470 milhões. Tá? Então, 470 milhões. Ele pegou com... O Pérez, ele pegou com 368 milhões. 368. Então ele aumentou aí... 100 milhões, vai. 100 milhões essa dívida. Foi isso.
Em 3 anos, o Modesto aumentou 100 milhões, não pagou dívida, teve uma puta arrecadação. Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa, que eu não vou citar o nome, mas é uma das lideranças aí do clube, e eu falei que ia ter essa live, ele ainda falou assim, olha, o Laor trabalhou para o Neymar, o Modesto entrou muita grana e gastou mal a grana, e o Pérez gastou o que não tem. Então, basicamente, ele falou isso. Então, você vê, entrou muita grana. O Santos vendeu o Gabriel, acho que foi uma das melhores vendas. O Gabriel por 100 milhões, eu jamais esperaria entrar uma grana dessa no Gabriel. Cara. O Giovani. A gente tem que agradecer ao Luxemburgo, porque foi o Luxemburgo que indicou o Giovani ao time chinês, e a gente vendeu ele por, acho que, 11 ou 13 milhões de euros, não foi? Fabiano, foi 11 milhões de euros. Absurdo. Inclusive tem uma polêmica, né, com o Rueda. Giovani não vale metade disso. Só para falar, 11 milhões de reais, tá, Marcelo, para confirmar para você, e a polêmica do Rueda é porque o comitê de gestão aprovou a 17 milhões de reais, no outro dia a negociação foi fechada por 11. Milhões de reais ou euros? Milhões de reais, 11 milhões de reais. Eu acho que foi mais, hein? O Giovani? Eu acho que o Giovani foi mais. Foi 11 de euros. O Giovani foi vendido bem pra caramba. Foi muito bem vendido. Eu acho que deu mais de 30 milhões a entrada de dinheiro no Santos. Sim. Em reais, né? Convertendo em reais. Sim, convertendo em reais, sim. Eu acho que o Giovani foi a melhor venda do século, cara. O Modesto, pelo futebol, né? O Modesto foi um dos caras que entrou grana pra caramba no clube, poderia ter feito, se não tivesse feito, poderia ter pago dívida. Eu acho que a parte futebolística, eu acho que até, pelo menos, eu lembro de olhar de fora, nessa época ainda não conhecia esse lado político, envolvimento político, eu falava, pô, a gente tava numa draga, e aí agora a gente tá batendo aí vice-campeão, quase levamos 2 brasileiros, pô, ganhamos o Paulista, que muita gente fala Paulistinha, mas é um campeonato que paga bem, tem uma visibilidade boa. Eu acho que poderia ter sido feito muito mais do que deixar uma dívida de 100 milhões, acrescentar, né, a 100 milhões a dívida. Só para fazer a correção, Marcelo, que eu abri aqui, sim, vocês têm razão em relação 11 milhões de euros, tá? O Santos recebeu 17 milhões de reais, e aí a gente precisa, eu vou até ler aqui, tá? Claro. O Santos, detentor de 35% dos direitos federativos do jogador, lucrará 17 milhões de reais. O restante dos direitos do jogador será dividido entre Adoyen e empresários. Então, aí a gente volta um pouquinho no tempo, foi quando o Odílio vendeu uma pá de jogador, vendeu um pedaço do Gabigol, vendeu outra parte do Daniel Guedes, do próprio Giovani, se eu não estiver enganado, tem mais um jogador. Do Gabigol. Do Gabigol. Eu acho que foram 3. Foram 3, eu acho. Isso. Lucas Lima, tem a história do Lucas Lima também, né, Marcelo? A história do Lucas Lima isso já foi na gestão Odílio, que o Odílio pediu um empréstimo pro, se eu não me engano, na época, Bertolucci, né? Pegou para Doen para pagar o passe, e ele colocou o dinheiro no fluxo de caixa. E aí, quando estava para vencer, se eu não me engano, aí eu não sei se foi o Rueda, se foi algum outro empresário que foi e comprou 10% do... O Rueda. Isso, que foi... Ele emprestou o dinheiro para comprar 10%. 10% do emprestou sem juros, se eu não me engano, viu? Sem juros. Foi o que foi falado na época. Enfim, cara, é assim... voltando, a gente sempre colocar na live que é bater a tecla, e eu sempre vou bater nisso, seguinte: entra muito dinheiro, é mal gerido, não querem pagar, e assim, cada ano que passa a coisa está ficando pior, né? E nós, como santistas, a gente tem que sempre fiscalizar e sempre estar a par de tudo que está acontecendo. A verdade é essa, né? Então, quer dizer, na gestão Modesto também entrou muita grana, pagou-se muito dinheiro para empresário, tá? Pagou-se muito dinheiro para empresário, se eu não me engano, teve um ano que pagou, acho que 27 milhões, 28 milhões. Isso está no balanço que foi pago nisso. Então, quer dizer, é muita coisa,
E a gente só vê que realmente não sobra nada para o clube. É sempre o clube devendo, é sempre não pagando funcionário, é sempre não pagando jogador. Quer dizer, se já não está pagando jogador, imagina o funcionário, então. Treinador, né? A gente deve técnico de 2014. Fabiano, nós estamos devendo, se não me engano, nós estamos pagando 4. Cara, a gente deve dinheiro pro Anderson. Nós estamos pagando, se eu não me engano, 4 treinadores atualmente. Anderson, Dorival, Cuca, sabe? Então, quer dizer, isso é inconcebível, gente, é inconcebível. Não tem, sabe, não tem o que dizer, né? Quem for entrar realmente como presidente, o que eu acho, assim, o cara é muito corajoso para pegar um clube assim, o cara tem que ter em mente que ele tem que fazer uma reforma total, financeiramente no Santos. Uma coisa também, um amigo disse que realmente não dá, porque se você tem contratos altos com os jogadores, como é que você vai fazer essa redução? Não tem como, tem jogador aí que recebe 300, 400 mil reais por mês, e aí você vai fazer como? Você entendeu? É complicado. E ainda tem o caso Cueva, né, gente? Que o Santos não pagou 1 centavo para o clube russo. Eu costumo dizer que o Cueva é o nosso novo Damião, né? Porque sim, o time mexicano já mandou ele andar. O Pachuca, então já não vai ser o Pachuca que vai pagar essa conta, já tá na cara. Né? E quem deve é o Santos, né, gente? Quem deve é o Santos. E já tem isso daí. E uma outra coisa, tem o acordo Cadói também, aí já vamos até adiantar para entrar na gestão do Pérez, tá? Enfim, o que acontece? Já tem, inclusive, o Santos não pagou a última parcela da Cadói, já tem 45 milhões que vai ter que pagar essa dívida Cadói. Você entendeu? Eles estão aplicando a multa, 10 milhões, tem uma multa. Isso, tem uma multa disso daí, então quer dizer, fatalmente a dívida do Santos vai passar dos seus 500 milhões de reais, fatalmente. Não tem esse contrato foi lindo para a Dóia, né? Nossa. Risco zero. Demais. Risco zero. Todo o risco nosso, gente. Mas que contrato foi esse que fizeram? Que contrato foi esse? Eu lembro que na época eu questionei um CG do Modesto e ele questionou para mim que aquilo era a melhor coisa porque o acordo com a Dói ia executar o clube ia ficar inviável e que diminuiu a dívida. Talvez o Marcelo possa até esclarecer isso de forma melhor, mas que a dívida era 100 e foi para 30, e então, assim, na época justificaram que era uma coisa muito boa, só que tem essas questões, né? Tem a questão que eu lembro que tem, se você vendesse jogador, obrigatoriamente você tinha que pagar para a Dói uma porcentagem desse jogador, se ela negociasse ou não. Tem essa multa, aí renegociou, aí se você não pagar no dia é 10 milhões, então assim, tem umas cláusulas bem pesadas, né? Foi bem pesada e ainda tem esse resquício. Você viu esses dias que, se eu não me engano, vi uma notícia na mídia que a Internacional ainda está, que é referente ao Damião, que também no caso da Dói, a Internacional está cobrando o Santos ainda, referente a um valor que era para ter passado para eles na época, e não foi. Quer dizer, isso é resquício da época da Dói. E aí, entrando o que você falou, Felipe, isso foi campanha do Modesto para tentar a reeleição, dizendo que o acordo tinha sido o melhor dos mundos para o clube, né? Não, o Santos nos próximos 3 anos, o Santos vai pagar, se eu não me engano, era 5 parcelas de 5 milhões de euros, se eu não me engano, acho que é isso, né, Fabiano? 5 milhões de euros, vai pagar em 2018, 19, 20 e quita tudo isso. Só que não quitou, né? E aí, essas cláusulas que vão surgindo agora, né, que a gente vai descobrindo agora no contrato, né, essas cláusulas, elas realmente são absurdas. E isso aí só encarece e aumenta a dívida do clube, né? Então, vamos só pensar para as próximas eleições, Felipe, um presidente vai pegar aí o clube mais ou menos com mais de 500 milhões de dívida. O que fazer, sabe? O que fazer? A gente vai chegar nesse ponto terminando
de falar da gestão do Pérez. A gente inicia agora na gestão José Carlos Pérez, que pega um clube com 300 e quanto de dívida? 400, né? Já pegou 460 milhões em dívida. E já tinha ali... que ele iniciou. Já tinha ali imposto atrasado, tudo teve que correr e tal. Tinha imposto atrasado, tudo, isso. E aí, ele já carimbou mais 30 aí, né? Já ele carimbou mais 30 aí, pode pouco erro, vai mais 30. Sim. A dívida, fora multas, juros. Acontece? 6 meses depois ele consegue vender o que? A galinha dos ovos de ouro, que foi o Rodrigo. Então, quer dizer, ele vendeu o Rodrigo, entrou nos cofres do clube 190 milhões de reais. Então, esses 190 milhões dividido em 2, né? Ele teve um grande, fora aqueles valores que a gente já falou, ele teve uma grande oportunidade de diminuir essa dívida. Ele teve, sim, nos últimos anos, o mais latente, ele teve a oportunidade de diminuir essa dívida. E o que ele fez? Foi a melhor chance, né, que nós tivemos. Foi a melhor chance, Fabiano, que ele poderia realmente ter quitado não, mas diminuído bem essa dívida, entendeu? Pelo menos, digamos, em 200 milhões, que pegasse o dinheiro do Rodrigo e diminuísse toda essa dívida, você entendeu? Eu chego num ponto, porque, assim, vocês vão concordar comigo, a parte de grana, a parte de futebol, ela anda junta, então, quer dizer, o que acontece? Se ele pega esse dinheiro e paga essas dívidas que tem, ia dar uma bela de uma diminuída na dívida do clube. O Santos talvez não entraria na Libertadores agora. Ok, às vezes é um período que eu acho que o clube às vezes tem que deixar até de participar um pouco de e ter algumas conquistas para você arrumar a casa. E ele teve essa grande oportunidade para arrumar a casa e não teve. E a gente está vendo aí o cenário hoje, entendeu? Fabiano, alguém quer acrescentar? Matheus? E também, comparando ao período Laor, né? Ali existia um projeto esportivo, e aqui eu não estou julgando quão lesivo foi financeiramente, mas assim, a gente vê que essa gestão vamos colocar em prática. Ao mesmo tempo que eu penso em negociar com o Sampaoli, eu penso em negociar com o Abel Braga, eu penso em negociar com o Luxemburgo, né? São abordagens absolutamente diferentes, tá? Em relação a futebol, né? Então, além de ser administrativamente muito ruim, também não se tem nenhum outro projeto, sabe? Então, poxa, vendeu o Rodrigo, e aí a gente fala em 190 milhões, mas nós antecipamos parte do valor que nós receberíamos em junho agora, né? Então, provavelmente a empresa... A gente perdeu 3 milhões aí. Então, pronto. Então, assim... Custo financeiro, né? Custo financeiro. É muito complicado. A gente sabe que todos esses contratos dessa geração se paga intermediários, a negociação do Zeca e do Sacha. Isso é sabido por todo mundo. A negociação do Zeca e do Sacha envolve o empresário Sidão, né? O Sim. Sidão, se você olhar no dia da eleição que o Pérez foi eleito, ele tá lá, ele participa. No dia do impeachment também. No dia do impeachment ele aparece também. O Sidão, que foi aquela polêmica com o Veríssimo, que foi lá para a Rússia e tirar aquela foto na neve que o pessoal fez meme. E aí o Pérez disse que não tem empresário de estimação. Isso que a gente nem falou do Duprá ainda, né? Mas, cara, é lamentável. Outra questão que eu queria só fazer um adendo ao que o Matheus falou referente a técnico, quando o Santos contratou o Cuca, o Pérez sentou no Business Center, não sei se foi no Business Center, eu sei que foi em São Paulo, com o empresário do Luxemburgo, que se eu não me engano é genro dele, parece. Combinou com ele, o cara pegou o avião, foi para o Rio de Janeiro falar com o Luxemburgo. Quando ele desceu no aeroporto, ele pegou o celular, o Santos tinha anunciado o Cuca. Então, entra naquele que o Matheus falou agora, não tem assim, planejamento de nada, e são perfis totalmente diferentes. Né? O Luxemburgo ficou bravo na época. Eu lembro que ele deu uma entrevista, acho que numa rádio, ele detonou, né? Detonou. Cuspiu fogo. Antes, se eu não me engano,
antes do Luxemburgo ir pro Vasco, né? Acho que foi isso, né? Sim. Acho que foi antes do Luxemburgo ir pro Vasco. E o Luxemburgo em baixa, ele via a oportunidade de tentar uma subida na carreira no Santos, né? Onde ele foi campeão já várias vezes, né? Sim. Então, assim, cara... Diga-se de passagem, tem treinador que quebra clube, né? Sim, isso São é Paulo, muito São importante. Paulo, vamos ser honestos, o time encantou em campo, foi lindo ali aquele período, mas foi um sonho de verão, né, gente? Mas aí... O Luxemburgo também, na segunda passagem dele na gestão do Teixeira, quando ele voltou do Real Madrid, eu lembro que a comissão técnica dele custava o que o Santos não podia pagar, não podia, Sim. Custava mais de 1 milhão na época, Sim. Isso em 2006, né? Sim. Quer dizer, então, mas aí, 2006. Fabiano... Era 2006. Eu discordo de você. Não, foi 2006, dessa questão. foi 2006. Eu discordo de você dessa questão São Paulo. Até saiu uma matéria, não lembro, vocês podem me falar, que falando, o Pérez e o São Paulo deixou dívida, tal. Desculpa. O São Paulo é técnico. É direito dele pedir o Messi. Quem contrata é o clube. Claro. O Santos contratou muito mal. Sim. O Santos contratou muito mal, pagou muito caro e muito pangaré, porque não tem credibilidade para contratar no mercado interno. Então ele vai contratar nego que ninguém quer lá fora, tem um empresário X, Y, tem tudo isso, porque o Santos não consegue. As pessoas falam, traz jogador de fora. Não é porque traz jogador de fora, é porque não consegue contratar. O presidente não tem palavra, marca reunião, não aparece. Empresário, desculpa, quer falar de empresário? O futebol não roda sem empresário, cara. E aí, se você se queima com o empresariado brasileiro, você tem que ir para fora e acontece tudo que vem acontecendo. Então, eu tiro essa questão São Paulo, não, é a gestão. Não, mas eu digo assim, o Felipe, não é ele que assina o cheque, claro, mas eu digo que cada técnico tem seu nível. Então, se você contrata um São Paulo ou um Luxemburgo lá no auge, 2004, 2005, 2006, ele custa um valor que é surreal pro Santos, não pro futebol. No futebol tem clube que vai conseguir pagar o cara. Mas o Santos não consegue. A comissão do São Paulo custava 1 milhão e lá vai pedrada. A do Gesualdo também. Cara, a gente não tem receita para pagar isso. Sim. Receita... Não dá para pagar corrente, não receita extraordinária. A gente não tem para pagar isso. E esses caras, até que o Gesualdo não, mas o Luxemburgo lá no auge e o São Paulo, os caras não revelam ninguém, gente. Não. E o Santos precisa disso para sobreviver. Ninguém. O São Paulo o Santos já tem a receita, que é essa. Em tempo, ele pegou o time do Diego, final da geração Diego e Robinho, foi campeão brasileiro. Quando ele volta em 2006 e 2007, ele também já não revelou ninguém. Ainda trouxe aquela baciada do Irati lá. Não foi ele que contratou, mas foi ele que revelou. Entra no Dorival lá com aquela Leandro Donizete, tipo, ganhando 300 pau. Justamente. Que foi um contrato lesivo também. O Dorival é inverso, né? O Dorival ele é um cara que revela bastante jogador. Então ele tem o perfil do Santos. É óbvio que a gente pode discutir se ele é bom ou não tecnicamente. Mas para revelar jogador, ele é bom. Né? Ele dá oportunidade para a molecada jogar. Diferente dos técnicos mais top. Né? Os caras não dão. O Muricy mesmo é um cara que ele surfou na geração Neymar Ganso, mas quando acabou essa geração, o que o Muricy revelou? O Muricy deixou de trabalhar depois que foi campeão da Libertadores, o Muricy parou de trabalhar também, né? Fala a verdade. Só um adendo, tá, Fabiano? Falando sobre essa questão do Sampaoli e tudo mais, falta para o Santos, primeiramente, se ter uma gestão voltada também para o futebol. Quando a gente fala sobre isso, a gente precisa falar que hoje o futebol mudou. Hoje a gente tem Big Data, hoje a gente tem Analytics, hoje a gente tem dentro do clube um setor que, de verdade, eu não sei por que existe esse setor. Ele é fundamental, obviamente, qualquer clube no mundo tem, né? Eu sugiro para todo mundo, pesquisem sobre o Analytics a partir do momento em que o Klopp entrou no Liverpool, o poder que isso tem, tá? Então, o que eu quero dizer com tudo isso?
a tomada de decisão sempre vem de cima para baixo, tá? Então, quando a gente traz o Cueva, saiu. Isso a gente já sabia desde o ano passado. Por que o Cueva veio? Felipe, responde aí para mim, por que o Cueva veio? O Cueva veio muito para atender a torcida que ficava falando e queria. O Cueva veio porque tinha um intermediador chamado Renato Duprá, que trouxe o cara, fez a negociação e tinha desculpinha. Vamos pagar uma fortuna, mas só vou pagar o ano que vem. E tinha muito torcedor que falava, não, mas a gente precisa e só vai pagar o ano que vem. Eu falei, mas o ano que vem chega, né? Todo mundo sabe a bucha que é o Cueva. Em quatro parcelas anuais. Então, para assim, mim, já é um absurdo, cara. Você fazer, quer dizer, você pegou o Cueva, palavras do Pérez disse, não, mas foi um negócio excelente para o Santos. O Santos só vai pagar isso daí só daqui em quatro anos. Uma parcela por ano. Quer dizer, e ele piorou ainda, mas foi um pedido do Sampaoli. Excelente como presidente, né? Um saco para trazer um meia. E a gente também já sabe... É sempre uma discussão. Quem não vai pagar. E a gente já sabe também, apenas complementando, que o Cueva nunca foi a prioridade do Sampaoli. O Cueva estava em uma lista, mas ele não era um dos primeiros nomes. Ele nem jogou com o Sampaoli, pô. Saiu falando mal do Sampaoli aí. É que tudo é assim, o Santos não joga no Pacaembu. Foi o Sampaoli. Tudo é o Sampaoli, né? Tudo Felipe, tem uma terceirização dos problemas, né? O Pérez briga com todo mundo, sempre é o outro que é o culpado. Então, assim, isso já vem de longe, viu, Matheus? Sim, não só o Pérez. Terceirizar para o treinador responsabilidade. Mas O Dorival também era assim. Não vamos jogar no Pacaembu porque o Dorival não quer. O Dorival não manda, cara. Exato. Não manda. E posso só completar uma coisa para vocês. Eu acho o seguinte, a gente sempre está falando dos cabeças, né? Do presidente, a gente vem falando do Laor, do Modesto e do Pérez. Só que a gente tem que lembrar, meus amigos, que eles têm um comitê gestor. Sim. Eles têm um comitê gestor. E o gozado disso é que o comitê gestor, ele não fala nada, ele não vem a público dizer assim, olha, eu não aceito esse jogador. Eu não quero esse jogador. Você vê que nenhum se levanta para falar em relação a isso. Então, quer dizer, para que ter... Vamos pensar bem. Para que ter comitê gestor, que aí eles fazem a reunião deles, demora até a ata para entregar, se não tem uma pessoa que levante daquele comitê e fala assim, olha, eu não acho essa contratação legal. Isso daí não é bom para o clube. Será que vocês não estão vendo? Que nem é o caso Cueva. Por que vai gastar isso, 26, 27 milhões, num jogador que já deu problema no São Paulo, não estava jogando lá na onde ele estava, acho que era na Rússia, não sei onde que ele estava. Krasnodar, isso mesmo. Isso. Então, quer dizer, Krasnodar, para que vai trazer um jogador desse, gente? Sabe? É esses erros, é isso que infelizmente... Vai trazer porque quem manda é o Renato Duprá. E também, sobre isso, tá, Marcelo, o que eu penso sobre o comitê de gestão é o seguinte, a primeira pergunta é, quem do comitê de gestão é capacitado para poder avaliar um jogador? Eu acho que essa é a principal pergunta. Então, assim, não se confia justamente em quem está dentro do clube. Então, primeiramente, setor de scout, análise de desempenho. Opa, temos um puta de um jogador, um puta de um potencial. Nós damos o ok porque nós somos especialistas, nós estudamos. Pô, eu não vou pegar, sei lá, tô com um problema na minha cabeça, alguma coisa, uma doença, pô, eu não vou bater no açougue, cara. Eu não vou. Mas aí, Matheus, o papel do comitê gestor nesse caso, eu acho que seria para análise financeira e contratual, que é um problema que a gente tem muito grande em todos os contratos. Eu acredito que o acúmulo da dívida até do Pérez muito é questão contratual, multa, contratos mal amarrados, enfim, que eu acho o departamento jurídico do Santos que custa uma bala, que eles têm um departamento e ainda contrata advogado para determinadas situações, então acho que o comitê gestor, determinadas causas, ele trabalha para isso. E aí, quando o Pérez iniciou a gestão, ele tinha um comitê gestor só grandes
empresários, gente com, sabe? Sim. Então, o que aconteceu? As pessoas, né, com mais dignidade, eu posso dizer assim, vazaram, entendeu? Aí o que o Pérez fez? Colocou lá as vaquinhas de presépio, que não entende de nada, botou lá nego que gosta só de estar, não sei, que tem um tesão de estar em vestiário e ficar vendo jogador, não sei. E gosta mas, assim, de viajar também, tem gente esse tipo de coisa. Agora, nego bom mesmo, os caras bons, como o Andrés Rueda, o Rani Issa, né? Quem foi? Lembra aí, Fabiano? Zé Carlos Oliveira também saiu. Zé Carlos. Então, as pessoas um pouquinho mais sérias, elas vazaram. Então, assim, né? Então, assim, pô, o comitê de gestão tem essa função de fiscalizar, principalmente em termos administrativos, financeiros, amparo jurídico, né? Mas, pô, se escuta todo mundo, se faz negociações por interesses escusos, digamos assim, e não se confia no pessoal do clube, no cara que estudou para isso, sabe? Então, o Guilherme até falou aqui no Santos, importante é ouvir o taxista e o garçom. Gente... Nossa, o Nogueira. Taveira. Gente... O zagueiro lá que tá na Espanha, que até hoje a gente paga também o salário dele, né? Mas paga. Então é isso, e sabe? O caso do Sampaoli também foi isso, que o Santos foi contratar outro treinador, e aí o Sampaoli estava lá na Argentina. Foi contratar outra argentina. Foi outro argentino, e chegou lá, o Pérez viu que estava com o Sampaoli, chegou, fechou e do nada, pronto, o Sampaoli vai ser nosso técnico. Então, quer dizer, nem planejamento nisso tem. Ele não sabia que o Sampaoli estava no mercado para ser contratado. Você entendeu? E infelizmente é isso. Não tem planejamento de nada. O resumo da obra é o seguinte, gente. O Santos tem uma eleição parlamentarista, só que na prática é um regime presidencialista. Quem manda é o presidente. Ponto. Porque se ele acerta um comitê de gestão que começa a ir contra aquilo que ele quer, os caras saem e ele vai colocar os caras que vão seguir ele, não tem jeito. Sim. Justamente. E viu, Fabiano, nós não podemos esquecer... Sim. Nós não podemos esquecer também o Brian Ruiz, né, gente? Que o amigo do Felipe Mendes aí, você entendeu? O Felipe Mendes bate na tecla sempre, eu acho que ele tá certo. Gente, um contrato de 500 mil reais por mês, cara. Dizem que ele é um bom tenista. É isso que eu ia falar, ele é campeão no tênis clube de Santos, ele cara. Ele é bom tenista, hein, cara? Ele é bom tenista. Uma vergonha. E sabe a bronca que eu tenho? Uma coisa que o povo vai falar, você é viúva do Robinho. Eu lembro que o Robinho, ele tava, não lembro de uma época aí que sempre o Robinho tá, né, cogitando, o Robinho vai voltar, o Robinho vai voltar. Aí a torcida, mas o Robinho vai querer 300 mil reais, porque antigamente ganhar 300 mil reais era o top do máximo, né, que falava Leandro Donizete, Lucas Lima, essas coisas, né, ganhar 300 mil era o top. Hoje, qualquer mané no Santos ganha $500 mil, né, aí eu falava, quer dizer, o Robinho 300 mil é caro, mas barato é o Brian Ruiz, que custa o dobro, né? Tipo, Cueva, também dizem que o salário dele é nessa faixa aí. 650 pau. 600 mil, 650 pau, 500 mil. E outra, o contrato do Brian Ruiz foi celebrado em dólar, dele, do Sanches, do anão lá que eu não gosto, Soteldo. Ô Felipe, mas eu acho que para além de gostar ou não, hoje ele é um grande produto que o Santos tem. É verdade. E aí é o contraponto, até o que o Fabiano disse, né? Ao Sampaoli. Eu acho que tudo... Essa ele tem mérito. Né, tem o bônus e tem o ônus. Exatamente. Né? E a gente pode perder o cara de graça. Porque um cara que a gente não queria atrás. Né? Exatamente. Nunca a gente... Jamais, até por ser venezuelano, hein, gente? Até por ser venezuelano. Existe uma xenofobia que, pelo amor de Deus... cara que na época critiquei. Porque eu acho que um jogador muito baixo, muito baixinho, pro futebol de hoje, ele tem que ser muito diferenciado. Diferenciado. Porque é o seguinte, por mais que o cara corra, a passadinha do cara é curta. E os zagueiros hoje são velozes, cara. Os caras têm recuperação.
Sim. Você pode ver, o atacante A passa, gente teve recentemente. o zagueiro vai e recupera. O Veríssimo é um cara desses. Recupera, ué. Ele recupera, ele A não é um gente não jogador teve o lento. Vladimir Hernandes, que não deu em nada? Esse Lembra era do o Vladimir Hernandes? Que não Enganou deu em a nada? gente lá no Pacaembu com aquele gol de Gol de bicicleta. bicicleta. Gol de bicicleta. Mas Fez aí, um gol de sabe qual é bicicleta o... tão lindo, cara. Ó, Sabe qual é o contraponto? Voltou para a Colômbia, tá jogando muito. Então, entende? Assim, é bem complicado. Né? Mas ele ainda deu dinheiro, não deu prejuízo, se você ver. Ele não deu prejuízo. Não levou, né? não Tanto deu. quanto o Cueva. Se a gente for calcular aí o Cueva, a gente fala, pô, e em 26 milhões que foi a negociação inicial, tá? Aí abateu 2 milhões de reais, se eu não estiver enganado, do Vitor Bueno, né? Pelo amor, gente, o Vitor Bueno joga mais que o Cueva. não, joga mais do que muita gente que tá no Joga. Santos. Mas ele é acordado ou dormindo? Não, Olha, mas o Felipe, melhor que o Cueva dos dois jeitos, hein? Dormindo e acordado. eu vou te dizer Melhor que verdade. durante 2017... Dormindo, ele é mais barato. E acordado, ele joga mais que o Cueva. Mas enfim, se a gente for colocar, e o Ele Marcelo não pode voltou bem na eleição. até falar melhor sobre isso, cara, se a gente pega o salário do Cueva, sendo pago ou não, uma hora vai ser cobrado. Então, uma hora ou outra nós teremos que pagar. O Cueva não custou só 24, 25 ou 26, né? Não. O Cueva custou mais de Muito 30 mais, milhões, muito mais. né? O Cueva Muito pode mais, custar muito mais. um rebaixamento do Santos. Sim. Pode custar. E o Brian... Pode tem porque o clube vai cobrar, Felipe. O Matheus falou sobre o scout, né? De referendar as contratações. Mas também tem o departamento médico, né? Porque Sim. dizem que o Brian não passou pelo DM, não foi aprovado. Não só. Mesmo O assim, Kleber. O Kleber Reis, na gestão modesta, Ah, O Kleber também já estava com problema lá na Alemanha, né? O Felipe Cardoso, agora, recentemente. também. Esse também foi outro absurdo, hein? Sim. Seu Cuquinha lá, o engraçado é que o seu Cuquinha O não Kleber levou. Reis. Não E levou. vou, O Kleber Reis, se vou não me contar, engano, e vou ele- contar um bastidor dessa contratação do Felipe Cardoso. Até hoje eu não fui atrás para saber quem foi que fez essa negociação, o empresário, mas o que eu soube conversando com outro empresário, que não é o Taveira, antes que alguém pergunte, não foi o Taveira que me falou, foi um outro empresário que não tem nada a ver com a política de Santos, que o Duprá estava ligando para ele, puto da vida, que o Pérez fez essa contratação do Felipe Cardoso e não consultou ele. Tipo, ele queria saber quem era o empresário que trouxe o Felipe Cardoso. Absurdo, né? Outra contratação não muito cara, mas ruim, né? Ruim, o jogador com problema físico. Gente, Sim. o Santos, a gente sempre fala isso no blog. O Santos não pode errar em contratação. Não pode. Tem que O ser Santos hoje não pode errar em nada, Não, né? mas- Porque o Santos tá... Em nada, hoje em dia em nada, Fabiano. E outra coisa, Mas é que as a nossa contratações, base, ela gera um resultado negativo de longo prazo, porque você contrata um cara com um contrato de 3 anos, 4 anos, 5 anos. A gente até hoje paga o Rodrigão. Cara, a gente paga o Rodrigão, a gente paga o Nogueira. Até pouco tempo atrás pagávamos Vai pagar o Nogueira. o Paga Leandro o- Donizete, né? Leandro Donizete, paga o Longini, sim. vai pagar o Felipe Cardoso, sei lá até quando. Cara, cada jogador desse aí é 200, 300, 400. Ô, Marcelo, para a gente ir Oi. já para o final, essa questão Claro. da gestão Pérez, né? A gente está aí, teve um último dado, acho que de março, estava mais de 500 milhões a dívida, né? Então, se a gente Isso. pegar hoje, qual que é a situação real do clube hoje? Você resumir para a gente quanto está essa dívida, qual é o grande montante dessa dívida, se você puder resumir aí para a gente já partindo para o final. Claro, E quanto é de curto prazo, né? então. Se você tiver número também. E isso é o mais importante. Volta até Se eu não naquela me questão engano, de como se administra, né? Lembraram da contratação do Romário aqui, Aí. bem lembrado também. Nem fala. Em curto prazo, o Santos acho que tem em curto prazo, gente, se eu não me engano, pelo que eu notei aqui, vocês até desculpa, porque como caiu o negócio do computador aqui, eu tinha tudo feito no computador e deu um grande problema aqui, infelizmente. Mas vamos lá, eu tinha anotado, ainda bem que eu anotei no caderno aqui. Em curto prazo, o Santos tem que pagar, se eu não me engano, 100 milhões de reais. Acho que é isso. O Matheus pode até me ajudar aí, mas eu creio que seja isso.
de 100 milhões de reais. Ô Marcelo, tem um dado desse ano, tá? Eu estou vendo aqui, da Ernst Young, tá? Então, aqui consta 166 milhões a curto prazo, e tem uma matéria do GE de setembro de 2019 mostrando 200 milhões a curto prazo, tá? Fabiano, tem alguma coisa para a gente tentar... É praticamente uma receita anual sem venda de jogador. Sim. Agora que eu tô... realmente, gente. Então, fica difícil, fica impagável, né? Vamos dizer assim. Mas as dívidas que tem que acertar, pagar o Kleber na FIFA, pagar o Atlético Nacional também está cobrando nós, não é isso? Sim, do Felipe Aguilar. Nós vendemos o jogador e não pagamos o fornecedor. Se vocês verem, a gente só pagou o Já Ceará... chegamos nesse ponto, né, Fabiano? A gente só chegou nesse ponto, né? Exatamente, A gente só pagou o Ceará porque o Ceará vacinado, né, não vendeu fiado. Então, entra naquilo que eu falei, né, dos jogadores. Trouxeram um monte de gringo. Trouxe porque só jogador, né, clubes de fora aceitava negociar, cobrava uma bala, aquele negócio, né? É tipo você pegar dinheiro com a agiota. Você vai ter a grana, mas vai custar caro, né? Então, o único clube que recebeu foi o Ceará, que veio o Felipe Jonathan e o Everson, né? Agora, de resto, tá tudo devendo. Contrata, vende, não paga. E para nós, a melhor coisa é quando o clube que está vendendo dificulta, como fez o Ceará. Melhor coisa. É a melhor coisa, cara. Melhor coisa. E um dado mais triste, gente, que eu até anotei aí, com essa pandemia que a gente está passando, o Santos vai ter mais ou menos 50% a 60% de receita que vai ser afetada as nossas receitas esse ano. Esse ano vai ser desastroso, né? Foi o ano passado. Mas esse ano o Covid vai ser culpa de tudo, né? O ano passado, o ano passado a gente já cantava a bola que esse ano ia ser um desastre, né? Mas agora com o Covid acrescenta. Mas se a gente pegar a live do Frazão lá no blog do Sou Santista, ele mesmo diz que o clube não teve perda de receita com patrocínio. Tô errado, Fabiano? Tá certo. Só o único patrocínio que... Algar. Na verdade, a gente nem perdeu, né? Porque ela estava vencendo agora no meio do ano e talvez não renovasse, né? Não existia garantia. O resto, todo mundo continuou, né? E então, ainda assim, patrocínio, né, agora? O clube não bate no peito que ganhou sócio em meio à pandemia, só que eles perderam 4 mil sócios que pagava 100% e ganhou 4 mil que ganhava 50%, mas eles vendem. Não, a gente aumentou o número de sócios em meio à pandemia. Na verdade, então, se manteve, né, o número de sócios. Então assim... mantido, mas... Então, o clube... Eu acho que o Santos, devido, né, essa questão que nunca gerou receita sobre a arrecadação, venda de ingressos, né, enfim, eu acho que está menos sendo impactado. Sim. Não, mas a gente vai sofrer, Felipe, na verdade com a receita de TV, que é o nosso carro-chefe. Que já está adiantado. Tirando o jogador, além de estar adiantado, esse ano ela está podada, ela está cortada, né? Sim. A Globo, Esporte Interativo já cortaram. Sem jogo, sem distribuição de verba. Eles fizeram até eles fizeram uma linha de... Sim, eles fizeram uma linha de crédito aí, mas você só pode pegar a grana se você não tiver adiantado. O Santos já está todo tomado. Você não antecipou, né? Mas, gente, eu tenho uma solução. Se quiser fazer isso, vende o Caio Jorge, vende o Veríssimo e vende o Soteldo. Vende esses 3 jogadores, cara. O Caio Jorge hoje é a galinha dos ovos de ouro. Eu sempre falei isso, viu? Ele é a salvação dessa receita anual. Da lavoura. É ele. Verdade. Ele tá com o contrato renovado, né? Tá com o contrato renovado. Renovou. Que a Juventus da Itália... E outro que seria... Salve. E viu, Fabiano? Outro que teria também seria o Renier, né? Renier, né? Que machucou. Isso. Esse deu um azar. Ele seria. Deu muito azar. Ele deu um azar. Mas ele, digamos que foi
ele é depois do Caio Jorge a galinha dos ovos de ouro. Né? Então, mas só que o Caio, ele tem um histórico na base melhor, né? Mais regular, seleção de base. Sim. Então, ele é um jogador que o europeu monitora. Sim. Então, uma hora ou outra, vai vir aqui alguém vai levar. Agora, tomara que seja por um valor assim muito representativo, porque, por exemplo, o caso do Rodrigo, o José Carlos de Oliveira, na nossa live, a semana retrasada, ele disse que o Rodrigo foi vendido por 45, na verdade 40, né? Porque ele abriu mão de 5, aí ficou ali o meu termo. Sim. Mas a primeira proposta era na casa de 20 milhões, e segundo o Zé Carlos Oliveira, o nosso presidente atual já tinha aceitado a proposta e o CG barrou. Porque senão esses 200 que entraram aí seriam 100. E depois ele que falou ainda que bateu o pé que tinha que ser a cláusula. Ele falou isso em entrevista, né? Exatamente. Mas o Zé Carlos disse na nossa live é que o Rueda, o Rani Issa, ele também, que os caras, a conclusão que eles chegaram para não avalizar a venda por 20 foi o parâmetro com o Flamengo, porque o Flamengo vendeu o Vinícius Júnior por 45. Por 45. Sim. E hoje a gente vê que quem joga no Real Madrid é o Rodrigo, não é o Vinícius. Justamente. Inclusive ontem, inclusive domingo jogou. Ô Marcelo, sabe o que eu, para a gente finalizando, eu queria que você falasse da questão do Profut que a gente tinha combinado lá, né? O que é o Profut, quais as consequências, né? As vantagens e as consequências, junto com a questão da FIFA também, né? Que o que a gente vem falando muito agora é FIFA e Profut, né? Cara, o Profut é a forma que o Santos teve de equalizar suas dívidas, tá? Inclusive, vocês vão lembrar que teve uma assembleia, eu acho que foi o ano passado, foi o ano passado, né, que teve uma assembleia que era para votar sobre essa consolidação do clube no Profut. Então, quer dizer, o Santos eu não sei qual é a parcela que o Santos tem do Profut para pagar, só sei que tem que deixar ela em dia, Felipe. Tem que pagar ela em dia. Pode deixar de pagar qualquer outra dívida. Porque o que acontece? Se não pagar, a dívida do clube na parte fiscal, ela vai triplicar. Aí realmente vai ficar uma coisa impagável, entendeu? Então, basicamente, é isso. O Santos conseguiu entrar no Profut, como em alguns outros clubes, e tem que manter isso. Tem que conseguir manter. Pode deixar de pagar qualquer outra coisa, diminui os seus custos, mas o Profut tem que pagar. Fabiano? E foi muito vantajoso em termos de... Fabiano, foi sim, foi vantajoso, porque é o que eu falo o seguinte, a dívida fiscal do Santos é alta. Eu vou te dar como exemplo, por exemplo, vou te dar o exemplo do nosso rival, o Corinthians. O Corinthians ele está com uma dívida fiscal altíssima, e ele já está no Profut. Você entendeu? Ele já está no Profut. Então, quer dizer, o que acontece? O Santos ele conseguiu entrar no Profut equalizando, colocando todas essas dívidas de impostos que já estavam atrasados há não sei quantos anos, e conseguiu fazer esse financiamento e entrar para ter esse desconto. Agora, o Santos tem que manter isso, né, cara? O Profut, só para a galera entender, ele é um refinanciamento total da dívida fiscal dos clubes. Sim. Com juros subsidiados. Receita Federal. Isso, Receita Federal. Principalmente Receita Federal. Que os clubes geralmente, o imposto retido na fonte, essas coisas que o clube geralmente... E a questão da FIFA, Marcelo, o que você acha que a gente... quais são os riscos, né? O pessoal perguntou aqui, vou até voltando aqui, qual o risco que a gente tem de ser punido aí pela FIFA, questão de pagamento, tudo. Em relação aos acúmulos de que, principalmente agora, que isso é um fato novo para o clube, né, em toda a sua existência, de que os clubes agora estão entrando já diretamente na FIFA, né,
e estão cobrando o clube lá, porque não está tendo acerto entre os presidentes. E o Santos é aquela coisa que a gente estava falando na live, o Santos não tem mais credibilidade no mercado, não tem mais credibilidade com os clubes de estar fazendo parcelas ou até fazendo negociações. O Santos vai, negocia, que nem é o caso do clube do Kleber, lá da Alemanha, o Hamburgo, negociou acho que 2, 3 vezes, não pagou nenhum acordo. Aí os caras falaram, bem, com vocês eu não quero mais conversa, eu vou para a FIFA. Aí o Santos já está tomando, já tem a punição, primeira punição branda, você não pode contratar. Agora, se o Atlético for, se o Alchipato for, se outros clubes forem, o Santos pode começar a perder pontos. O Alchipato aqui tem que pagar, né? Esse mês, o Wagner tá falando aqui, né? E tem, então, tem um agravante aí, né, gente? Tem um agravante que é o precedente, né? O Cruzeiro abriu o precedente desse negócio de punição. Agora viram outros. Justamente. Sim, justamente. Essa questão aqui, o Giga Manuel falando aqui, né? O Santos, ele deve, né? Mas também tem muito clube que ele aciona também, né? Será que não poderia fazer uma troca dessa dívida? Fazer uma permuta? Assim? Cara, eu não sei. Eu acho que o Santos tem que. São duas frentes, né, Felipe? Tem que receber realmente. Mas assim. Você tem que pagar, cara. Você não pode deixar, você não pode ter, você tem que ter o mínimo que você tem, tem que ser se o seu nome já não é limpo, pelo menos tenta, sei lá, dar uma limpadinha nele, pelo menos para você contratar. Hoje o Santos não pode nem contratar, cara. Agora vamos só imaginar um cenário. O Santos tem 80 milhões, se eu não me engano, até apareceu aí agora, para pagar para a FIFA até o final do ano. Se o Santos não estiver bem no campeonato e não puder contratar, né, na janela, que vai ser daqui 2, 3 meses, o que você vai fazer com isso? Você vai com esse time, o time não vai bem, porque a gente já viu no começo do ano que a forma como o time do Gesualdo joga não é legal para o Santista, e precisa contratar, como é que vai fazer isso? Você não pode contratar, você tem que pagar primeiro. Ô Marcelo, e aí, cara, você não tem credibilidade. Pra gente finalizar a live, já tá dando tempo de todo mundo. Hoje, claro. qual que é o valor da dívida atual do clube? Bem, atual, aproximadamente, digamos, né? Que esteja, sim, aproximadamente aí, depois dessa pandemia, essa receita, eu creio que já deve estar mais ou menos uns 520, 530 milhões. 530 milhões. Aproximadamente. 530 milhões. Basicamente isso. E qual que é o maior... Mas o porquê, Felipe? Pode falar. Pode falar, desculpa. Não, eu tô falando porque vai ter essa briga dos contratos, né? Que o Santos, infelizmente, o Pérez cortou 70% do salário dos jogadores, tá? Isso daí foi um erro tremendo. O acordado era cortar 30%, ele foi e cortou 70% e está pagando os 30%. E assim, isso daí vai gerar, cara, isso daí no futuro vai gerar muito mais. Vai gerar muito mais, que a briga vai ser feia. Então, para fazer um resumo da gestão Pérez, a gente finalizar, quer dizer, o Pérez ele aumentou a dívida em mais de 100 milhões no período que ele está no clube, sendo que ele teve uma receita extra, especial, né, de mais de 200 milhões em venda de jogador. Assim, como que ele conseguiu essa façanha? Sim. O ano passado em si foi 400 milhões, contando vamos contar o fechamento, a venda do Rodrigo, 400 milhões só em venda de jogador. O Santos ainda vendeu, se eu não me engano, o Santos teve uma venda de só 216 milhões, vendeu o Kaique, vendeu o próprio Rodrigo, que foi 190, né? E aí teve ainda as receitas. E aí 206 milhões só com o jogador. E ainda teve a receita televisiva de 111 milhões, né? Então teve um dinheiro muito bom aí que entrou nesses 2 anos aí de gestão Pérez, que poderia ter abaixado essa dívida, Felipe. Marcelo, você que é uma pessoa técnica, qual o prazo que você acha que a gente precisa para estabilizar as coisas no clube? Não falo nem zerar a dívida, mas assim, um clube mais saudável que a gente, sabe, consiga pelo menos respirar.
se analisar tudo, Felipe, eu até brinquei com você esses dias que a gente estava conversando, né? O Santos tinha que ter aí um custo fixo do clube na casa dos 5 milhões de reais mês. Custo, tudo. Departamento de futebol, administrativo, tudo. Você não paga nem não sei a se isso é folha possível, tá? Então, 5 milhões. Na realidade, o cálculo que eu fiz foi isso mesmo que eu vi de alguns outros santistas falando assim, isso é impossível ter. Mas deveria ter. Porque o que acontece? As receitas, pós-pandemia, vai estar todo mundo com o Pires na mão. Você entendeu? Vai estar todo mundo com o Pires na mão e ninguém. E assim, as receitas elas vão diminuir. A verdade é essa, porque você não vai ter público, você não vai ter uma série de fatores. Até ter uma vacina, um medicamento que você vai poder voltar ao estádio, você vai poder, sabe, ter uma série de fatores como era antigamente, isso aí vai ser prejudicado no entretenimento do futebol. Então, o que eu acho, Felipe? Na minha opinião, o clube ele tem que ter cortar o seu custo assim, bem baixo. E eu creio que umas 2 gestões, Felipe, próximos 6 anos, para o Santos tentar diminuir tudo isso. Tá? Mas duas gestões profissionais, né? Não 2 gestões baias últimas aí, né? 2 gestões profissionais, esqueçam, vou falar com muita dor no coração, mas esqueçam assim, se ganhar título, vai ser se surgir uma nova safra de meninos da Vila, tá? Mas esqueçam o título, se você quiser realmente pegar uma gestão profissional, cortar realmente cortar na carne, e aí sim você começar realmente aquilo que você arrecadar, você vai gastar, e ainda você vai pagar as dívidas, que são empréstimos, que teve aumento, de acordo com o último parecer, que teve aumento de ações trabalhistas, tá? Então é isso que o Santos tem que fazer. O departamento jurídico do Santos é uma piada, né? Sabe, é isso que tem que fazer, cara. E a gente não sabe o que vai ser o pós-Pérez. A gente só vai saber isso daí em janeiro ou fevereiro de 2021. Que o rombo pode ser maior. Eu estou falando 530 milhões, 540 milhões hoje. A gente pode ser que o rombo seja maior que isso no ano que vem. Bom, vamos lá. A gente não consegue, né? A gente tentou aqui passar, né, essa gestão, desde a gestão Laor até os dias atuais. É muito difícil a gente querer abordar e falar a fundo tudo, né? Em 1, 2 horas é realmente impossível. A gente teria que ter várias e várias lives para falar, mas acho que foi de uma forma bem, assim, resumida, deu para dar uma clareada para muitas pessoas que não têm, inclusive eu não tenho esses dados técnicos, e a gente vai já para as considerações finais. Eu gostaria de agradecer primeiramente o Marcelo por ter feito todos esses levantamentos, né, ter feito todo esse trabalho técnico, agradecer também o Matheus, da Cancha Santista, agradecer também o Fabiano, né, do blog Sou Santista. E eu gostaria das considerações finais de vocês. Pode começar, Fabiano. Bom, primeiramente agradecer, foi muito bacana o papo. Agradecer o Felipe pelo convite, o Marcelo, o Matheus. E deixar à disposição aí da galera, o nosso blog está à disposição, é só acessar lá na internet, blogsousantista.com.br, tem o nosso canal no YouTube, mídias sociais. E o tempo voa mesmo. A gente está lá nas lives e sabe que você olha, já acabou. Não tem jeito. Mas foi muito bacana, a gente está à disposição. Matheus. Bom, Felipe, obrigado de novo pelo convite. Marcelo, por todo o conhecimento. Fabiano, muito bom te conhecer. Me coloco sempre à disposição de todos, tá? Sejam vocês 3 ou qualquer outro santista, né? Agradeço muito, peço que vocês compareçam lá no nosso projeto. Vamos lançar nesse final de semana uma entrevista, inclusive, com o Felipe e com o Rashid, né? 2 santistas que são referência, e peço que vocês acessem as nossas redes sociais. Eu acredito que todo esse papo aqui, ele mostra onde está o Santos verdadeiramente, né? A gente sempre cobra muito posicionamento e chega uma hora que é necessário que a gente exponha isso de uma maneira ética, né? Sem ofender ninguém, mas que os dados verdadeiros sejam mostrados. A gente precisa resgatar a nossa identidade de líder mundial, né? Quando a gente fala, por exemplo, em receitas, a gente
quer receita, mas a gente não olha para nós. Hoje o Santos, a maior pérola, que é a categoria de base, é envolvida com um escândalo de abuso sexual, né? Então a gente vê a que pé está o Santos, onde essas gestões, não é só Pérez, não é só Modesto, né? Enfim, já vem de muito tempo, e eu acho que nós, um dos propósitos do nosso projeto Cancha Santista nós podemos contribuir para a construção de um futuro novo para o Santos. Então, convido todo mundo para trocar ideia mesmo, prestar informação e trazer a verdade também. E outra coisa, um apelo, né? Na verdade, eu tenho falado sobre isso com o Felipe. Políticos, pré-candidatos e tudo mais, se posicionem. Vocês não representam apenas o grupo político de vocês. Vocês representam o time do Rei Pelé e aproximadamente 6 milhões de pessoas. Mas é isso, é sempre bom, como eu disse no começo, sempre bom falar sobre futebol, principalmente sobre o Santos. É isso aí, um grande abraço a todos. Obrigado, Felipe, pelo convite. Tamo junto. Marcelo, consideração final aí do nosso... Vamos lá. A estrela da live aí, nosso contador. Nada, que isso, cara. Que isso. Cara, agradeço demais a oportunidade, Felipe, de estar falando aí todo o trabalho, né, sobre as finanças do Santos. A gente sabe que o assunto ele é demorado mesmo, né? Agradeço a ajuda do Fabiano aí, do blog Sou Santista. Tenho acompanhado o blog, parabéns pelo projeto. Matheus, mesma coisa, sucesso na Cancha Santista, parabéns pelo projeto. Eu acho que nós, Santistas, a gente tem que se unir em prol do nosso clube, porque nós, torcedores, nós que amamos o nosso clube. A verdade é essa, a gente que tá, né, a gente que leva o nome do Santos. Uma coisa que eu assisti na live lá do blog Sou Santista, do Frazão, o Santista que está no dia a dia, na sua casa, no seu bairro, na sua cidade, é ele que vai fazer a propaganda do seu clube. E nós estamos fazendo isso, a gente sempre faz. Só a reunião de 4 Santistas aqui para falar do Santos é que a gente está sempre preocupado como o nosso clube está. A gente não quer deixar o nosso clube morrer, jamais isso. Né? Nós temos aí de 6 a 8 milhões de Santistas. Então, a gente tecnicamente, né, Felipe, a gente tem que chegar aos valores reais de como o Santos está hoje. E o que esse torcedor que não é sócio, que ele também pode entrar a ser sócio do clube, em ajudar o clube. Ele também faz parte disso, entendeu? Mas é isso aí. Muito obrigado. Estou à disposição. Do que vocês precisarem também, é só me contactar. Bom, galera, finalizando, queria agradecer a presença de todos aqui. O pessoal ainda está mandando mensagem, o Quaresma, o Zé Carlos, o Ian, Gabriel, todo mundo. Queria agradecer a minha família e também pedir desculpa para a família de vocês e agradecer também, porque não é fácil a gente estar aqui esse tempo disponibilizando para falar do Santos. A gente tem família, né? São mais de 10 horas da noite, a gente está aqui ainda. Então, queria mandar um beijo especial para o João Pedro, para a Valéria, que me aguenta aqui, né? E é isso, galera. A gente tem muito assunto ainda para abordar, esse assunto volta à distância, esse assunto sócio, mas, assim, infelizmente, não dá para a gente querer abraçar o mundo numa live, tá bom? Queria agradecer, eu tentei fazer isso como uma contribuição para o clube, para que mais pessoas tenham acesso à informação, de uma forma sem estar aqui para botar ninguém, crucificar nem um nome, sim, falar das gestões, não vim aqui para falar mal do Laor, ou mal do Pérez, ou mal do Modesto, ou mal do Odílio, e sim, infelizmente, abordar como que a gente conseguiu chegar a quase 600 milhões em dívidas, tá? Mais uma vez agradecer ao Fabiano, ao Matheus e principalmente ao Marcelo, e a gente vai ter mais oportunidades para falar do Santos. Beleza, galera? Forte abraço para todo mundo aí. Felipe. E sempre o Santos, galera. Valeu. Valeu, rapaziada. Obrigado. Valeu. Um abraço. Valeu, obrigado. Tchau, tchau.